Olá, queridos. Boa noite a todos, rapaz. Eu espero que você esteja bem, sua família, você. Amém? Uma vez mais estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor, Yeshua Mashiach, a glória do nosso Deus, o nosso Pai, Yahweh. Estamos aqui para levar as boas novas àqueles que precisam ouvir a palavra e que precisam ser iluminados pela palavra de Deus. Yeshua disse aos doentes que precisam de médicos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nossa proposta aqui é levar a palavra às pessoas que estão longe e querem se achegar. Pessoas que precisam de Hakadosh Baruch Hu e que Deus está iluminando. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, tá? Os que querem, venham e bebam. Amém? Da água da fonte da vida, que é a palavra do Senhor. Tá? Aqueles que não quiserem, a gente lamenta, mas nós estamos aqui para fazer o que a Kadosh Baruch Hu tem nos mandado fazer. Amém? Levar a palavra enquanto pudermos. Enquanto estiver ao nosso alcance, estaremos aqui, essa sol ou chuva, para levar a palavra que dá vida, e a palavra de Deus. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa proposta, levar a palavra às pessoas que estão cativas, para que elas sejam libertas da prisão, para que elas possam conhecer Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, nosso Pai, em nome do seu Filho amado Yeshua, e possam ser libertas do cativeiro. Amém? Você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o Senhor e sua vontade. Ninguém vai te obrigar a nada, porque até para você ser salvo, depende de você aceitar, crer e seguir. Você é livre para fazer suas escolhas, mas também para colher as consequências dessas escolhas. Nimrod, ninguém impediu ele de fazer o que ele fez. Sodoma e Gomorra, Israel, Corá, Sansão, Acabe, Herodes o Grande, Manassés, Joás, Salomão, os sentinelas, melhor dizendo, os anjos que pecaram. Entende? Você é livre. Adão, não coma desse fruto. Deus disse por quê? Não é porque eu estou te privando. É porque esse fruto te matará. Então Deus disse, não coma, porque se comer, morrerá. Foi só isso que Deus disse. Você viu Deus proibindo, impedindo? Ele disse, se você escolher comer esse fruto, vais morrer. Se você decidir viver pecando, morrerá, mas não apenas fisicamente, eternamente. Então a sua escolha está nas tuas mãos. Você decide o final dessa história. Você. Só que essa história, ela só tem ela tem um começo e ela tem um fim. Não é igual aquelas fitas cassete que você ouvia, se quisesse ouvir de novo, voltava. No fim, não tem como voltar. Não. Uma vez
que a pessoa morre longe de Deus, ela está acabada. Por isso, o nosso alerta é fundamental. Nosso alerta diário, trazendo consciência às pessoas do quanto é importante a sua alma. Por isso que denunciamos o falso evangelho que está sendo pregado, na tentativa de substituir o evangelho puro, ou da palavra de Deus. Mas desde muito tempo, se infiltraram no meio da comunidade lobos. Lobos devoradores que não pouparão, não pouparam e não vão poupar o rebanho. Homens ímpios falam de Deus, mas as suas obras, com as suas obras negam o Senhor. O alerta que a gente faz aqui é porque ainda estamos de dia. Enquanto a arca não for selada por Deus, porque até a graça de Deus, a misericórdia, ela vai se encerrar. Deus deu 120 anos. Isso é tempo. No Apocalipse, em uma das igrejas, Yeshua fala: dei-lhe tempo para se arrepender. Significa que enquanto você está sonhando com as coisas da terra e não sobra espaço na tua cabeça para a eternidade, você só passa na cabeça a comprar, vender, a ganhar, a terminar um curso, a vestibular, concurso público, dinheiro, a casar, ter filho, prazer. Não tem nenhum espacinho para pensar na eternidade. Aí a culpa é de quem? Porque você pode até achar que eu estou blefando. Você pode até fazer como um ateu. Eu não creio em Deus. Eu não creio no inferno. Eu não creio na Bíblia. Aí você pode. Você tem o direito, a liberdade de culto. Você pode até cultuar o diabo se você quiser. Deus não vai te impedir, não. Não, claro que não. Você viu Deus impedindo alguém de construir o bezerro de ouro? Você viu Deus impedindo Jeroboão de construir um templo falso? Você viu Deus impedindo Salomão de se prostrar, de edificar altares pagãos? Você viu Deus impedindo Acabe de casar com Jezabel? Você viu Deus impedindo? Claro que não. Ele não vai te impedir. Você viu Deus impedindo o diabo de se rebelar? Não. E previamente ele já sabia. Antes de criar, ele já sabia o que seria hoje, 15/1/2023. Deus nunca é pego de surpresa. Não. Mas Deus não é apavorado. Não. Deus também não é surpreendido. Não. Por isso que ele é. Então ele já sabe as coisas no início. Livre-arbítrio. O que o homem semear, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Gálatas 6. A partir do momento que alguém se rebela contra Deus e ela escolhe viver ao contrário do que Hakadosh Baruch Hu disse, Deus permite. Deus não impediu Israel de adorar Baal. Deus não impediu Israel de se prostrar diante dos ídolos. Deus não impediu. Não. Deus não impediu Caim de matar Abel. Não. Ele avisou. Deus também avisou Israel que Israel ia se desviar.
Lê Deuteronômio 30. Ele avisou, ó. O Apocalipse está na Bíblia. E lá Deus está avisando o que vai ser. E lá já está escrito, os que têm o nome no livro da vida e os que não. Deus, Akadosh Baruch Hu, nunca é surpreendido. Ele já sabe quem vai e quem não vai desde o início. Soberania divina. Ele é Deus, por isso ele é Yahweh. Incomparável. É único. Amém? Pai, venha nos ajudar. Pai, ajude o teu povo. Obrigado, Hakadosh Baruch Hu, por nossa vida. Fale com os teus servos. Nos ensina e nos exorta. No nome do seu Filho amado. O Mashiach, Yeshua, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito o nome. Vou começar com o Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita. Se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Me mostre a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha o contexto. Tu crê que há um Deus? Você. Fazes bem. Até os demônios o creem. Estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tu crê que Deus é um só? Fazes bem. Tem hoje em dia pessoas que nem sabem que Deus é um. Acreditam no Deus 3, né? Até os demônios acreditam mais certo que algumas pessoas aí. Foi demais agora, hein? Lehai. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus. Ele foi isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora deu um problema, né? Romanos. Eu não vou dizer nada. Quem sou eu? Eu sou um grão de areia.
na beira da praia. Só vou ler. É umas coisas que acontecem. Alguns vão entender, outros vão passar batido. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Baruch Shem. Cadê os paulinistas? Paulinismo é uma doutrina baseada só no que Paulo disse. Cuidado você que pega texto isolado do apóstolo Paulo para fazer as suas doutrinas. Que diz que o homem não precisa ter nada, que o homem não precisa fazer nada. Veja, tem uma parte lá em Romanos que Paulo fala diferente de Tiago. Bom, dever de casa, depois você lê lá. Mas, nós vamos comprovar que sem obras você não vai para céu nenhum. Nem você, nem eu, nem ninguém. Por isso que eu digo, a Bíblia são 66 livros, fora os não canônicos. Você não pode fazer doutrina no versículo, num livro, e esquecer todos os outros. Isso é um tiro no escuro. Por isso, você precisa ter mais de uma testemunha. Precisa chegar a um concílio de ideias, a uma concordância, ver vários pontos do mesmo assunto, para então afirmar sobre quaisquer tema. Você não pode só pegar Pedro para fazer uma doutrina. Não. Vamos ver o que Yeshua disse, vamos ver o que Pedro falou sobre o que Yeshua disse e vamos chegar aos fatos. Por quê? Porque um texto ele pode estar sendo mal interpretado, mal traduzido e mal ensinado. Então, vai chegar lá um verso isolado, então a pessoa acaba acreditando em algo que de fato não é um ensinamento messiânico, tá? De um Netzarim. Por isso que nós não podemos apenas ler um texto e isolar ele. Veja que eu vou pegar esse texto e outros para falar a mesma coisa. Isso é apurar os fatos. Quando Lucas escreve o seu livro, ele faz uma investigação daquilo que ele vai escrever, daquilo que ele está ouvindo. Ele vai apurar os fatos. Então, uma doutrina ela precisa ser analisada em toda a Bíblia. Não faça uma pregação baseada em versículo isolado, porque você pode estar ensinando um erro, tá bom? É um conselho que eu dou àqueles que estão ainda sem habilidade. É preciso ter essa habilidade. Então, Tiago está falando aqui que a fé sem obra é morta. Então, vamos lá. Vamos aqui ler alguns versículos para nossa breve meditação. Vamos lá. Leiamos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez no corpo, de acordo com o que tem feito, seja bom ou seja ruim. Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença a terra e o céu fugiram. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. E os livros foram abertos. Aí depois um outro livro foi aberto, que é o da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. O que você leu, Felipe? Será que está escrito isso, gente? Vamos ler de novo. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelas quais estavam escritas
nos livros. Então o julgamento, eita glória, é baseado no que foi feito, né, filhão? Agora, como é que fica agora? Não tem obra não, filho? Ah, mas como que você vai ser julgado? Eu vou ser julgado? Vós outros sereis julgados pelo que fizeram. Está escrito. Olha que eu não peguei um versículo só. Eu tenho outros. Romanos 1,18. Porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Mateus 25,34. Então dirá o rei aos que tiver à direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que por vós está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro, me acolheste, estava nu, me vestiste, adoeci, foste me ver, estava na prisão, foste me ver. Olha o que está escrito. Eles vão para o mundo vindouro, porque tive fome e me deste. Isso é obra. Vamos ver os da esquerda. 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Por que serão apartados? Por quê? Por quê? Malditos, por fogo eterno. Está falando de inferno. Preparado por diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Estava nu e não me vestiste. Estava doente, adoecido, e não foste me ver. Estava na prisão e doente, não foste me visitar. E aí, filho? Tem obra ou não tem? Dos dois casos aqui, foram para o mundo vindouro quem fez, e não foi para o mundo vindouro quem não fez. E aí? Agora, como é que foge agora? Acabou os versículos? Não. Acabou não, filho. Não deu nem para me botar todos os versículos aqui, porque que não falta na Bíblia aqui? É versículos. Aqui eu trabalho com a Bíblia, eu não trabalho com acho, acredito não. Aqui o pessoal passa mal se não gostar de Bíblia. Vai passar mal, vai sair correndo daqui. Porque tem gente que tem pavor da palavra de Deus. E aqui é o contrário. Povo, as ovelhas aqui estão tudo gordas. Com a lã bonita. Porque não são ignorantes. Porque quem está ensinando está aqui, debruçado em cima da Bíblia, para extrair dela a mensagem e entregar. Escute só. Não falta versículo na Bíblia para eu falar o que eu estou falando. Olha só. Sigamos. Mateus 7:22. Muitos me dirão daquele dia: Senhor, profetizamos em teu nome. Nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos muitos milagres. 7:23, está de vermelho. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Segunda vez que fala: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é o quê? É fruto mau. É pecado. Então significa que vai ser salvo. O 21 vai dizer: nem todo que me disse o Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Faz a vontade é fruto. Mateus 3:10. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Bom fruto, filhão, é obras, é ações. Salmo 1, verso 1. Ashrei raish yasher lo halar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na Torá de Yahweh, e na sua Torá medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, ou quando dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Frutos. Estuda a Torá, medita na Torá, pratica a Torá. Fruto. Ações. Outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve, do ímpio e do justo. Acabou, Felipe? Não acabou não. É que eu falo para vocês.
Os versículos não cessam. Eles brotam. Não tem jeito não, filho. Se você ficar nessa live aqui, você não vai ter mais desculpa pra continuar errando não, tá? Não, claro que não. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Injusto é o que não pratica justiça. Não é reis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Isso é fruto mal. Não vai. Então a condenação é baseada no que você faz. Acabou não acabou não. Não falta versículo. Porque as obras da carne, obras. Marca isso, filhão. Obras da carne. Que significa, traduza para mim, as obras que vão condenar o homem. Está escrito do Apocalipse. As pessoas foram julgadas segundo as obras que praticaram. Obras, Paulo está relacionando aqui quais são obras. Galatas 5,19. Porque as obras da carne são conhecidas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia. Vestidinho apertadinho, hein? Calça apertadinha. Ei, e aí? Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glotonaria, come demais, hein? Só o sangue do cordeiro, e coisas semelhantes a estas, quais eu vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tem frutos da carne. Obras da carne e frutos do Espírito. Só que no final das coisas, as duas coisas são ações. Ações. Acabou? Não. Claro que não. Veja só. Efésios 5:5. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, prostituto ou impuro, mente suja, de lascívia, pensamentos eróticos, pessoas que só pensam naquilo, ou avarentos, ou como idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Efésios 5:9. A pergunta aí, filhão. Você dá frutos pro Espírito? Ou que tem aí obras da carne? Aí você que acha que vai ser salvo aí depois que aceitou Jesus, dá um trocadinho lá na igreja, acha que seus problemas acabaram, hein? E continua praticando essas coisas aí. Tem pessoas que me perguntam por que eu repito tantas coisas. Eu repito, gente. Eu repito mesmo. Eu não tô com azar, não. Mas vamos lá. 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama ou cometa a mentira. Acabou? Não. Ainda não. Mas quanto aos tímidos, covardes, medrosos, os incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja. Por que Sodoma foi destruído, Felipe Cunha? Por quê?
Sodoma era uma cidade maravilhosa. Por que Deus, coitadinho deles, Deus destruiu a cidade de Sodoma? Por que será? Não é assim que o ser humano tá? Não, porque Deus vai salvar o meu filho. Seu filho é um idólatra, feiticeiro, fornicador, mentiroso, pam. Se ele não parar de fazer isso, o lugar dele, de qualquer um, é no inferno, é no fogo, tá? Então nem filho, nem mãe, nem parente nenhum vai se viver em pecado. Coloca isso na tua cabeça. Por que será? Sodoma foi destruída, coitadinha. Não é assim? Por causa de obras. Obras más. Ezequiel 16:49. Por que será que Sodominha foi destruída? Por quê? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Também elas se soberbeceram, fizeram abominação diante de mim, pelo que ao ver isto, removi do seu lugar. Vamos usar uma linguagem de hoje. Estes foram os pecados de Sodoma. Sua irmã, orgulhosa, preguiça, desprezo aos pobres e necessitados, quanto ela tinha riqueza e alimentos de sobra. Foram muitos atrevidos os moradores de Sodoma. Mesmo sabendo que eu observava a sua vida, eles se entregaram à imoralidade. Por isso que eu destruí completamente aquela cidade. Vamos a King James. Esta foi a malignidade de sua irmã Sodoma e suas filhas. Elas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento, viveram sem a menor preocupação, não ajudaram os pobres e os necessitados, eram altivas, cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por este motivo, eu as exterminei, como sabes muito bem. Agora, vocês observaram que Deus destruiu essas cidades por causa de pecado. Tiro e Sidom. Sabe o que é pior do que Sodoma fez? Tem coisa pior? Tem. E pelo incrível que pareça, é cometido hoje, no tempo que vivemos. É. Leiamos Mateus 11:20. Começou a ele, Yeshua, a lançar ao rosto as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem se arrependido. Então Yeshua increpou, denunciou essas cidades, porque elas não se arrependeram. Olha o que Yeshua vai dizer. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram a muito, que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Por isso eu vos digo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatidas até os infernos. Porque se Sodoma tivesse feito os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Traduza, Felipe, eu traduzo. Tô aqui para isso. Vocês que são alertados, doutrinados,
exortados, ensinados. Eu tô todo dia aqui falando e você não muda de vida. Você é pior que Sodoma. É isso que Yeshua está dizendo. Você que não se converte com uma palavra genuína, verdadeira, autêntica, você é pior que Sodoma. Não é eu que estou dizendo, não. Não venha me mandar mensagem atravessados. É a Bíblia que está dizendo. Quem ouve o evangelho e não se arrepende é pior que Sodoma. Eu estou falando o evangelho da verdade. Esse que eu estou pregando há esses anos todos. Vocês podem chiar, mandar mensagem, eu vou até visualizar. Ficam chateados comigo. O problema de vocês não é comigo, não. Não. Eu não sou Deus de vocês, nem juiz. O problema de vocês é com Deus. Quando fecharam os olhos, encararam o mundo espiritual, aquele que foi doutrinado, exortado, tem mais culpa do que os ignorantes. Que Yeshua está falando é que Sodoma não ouviu a palavra. E se Sodoma tivesse ouvido o evangelho, teria permanecido de pé. Significa que é indesculpável quem ouve a palavra e rejeita. E Yeshua está falando, te pego lá no final. Você vai prestar conta. Está sendo alertado. Está sendo corrigido e está fingindo que Deus não está falando com você. É isso aí. É Yeshua que está falando. E Yeshua disse, maior rigor haverá para vós. Qualquer um de nós, filho. Eu também, ué. Eu não sou salvo porque prego, eu sou salvo porque tenho uma vida com Deus e restaurada. Não existe negócio de pregar que está salvo, não. Yeshua falou dos fariseus, falavam e não viviam. Não adianta só falar, não, tem que viver. Salvação é difícil. Quem diz que é fácil nunca leu a Bíblia. Eu falo na cara de qualquer pastor, de qualquer líder. Só que eles não aparecem. Eu estou 13 anos aqui, não vi nenhum deles vir aqui falar nada. Não falam nada, porque eu dou versículo em cima de versículo. Como é que eles vão refutar a palavra se eu não estou falando de mim? Eles não têm coragem de vir aqui falar que eu estou mentindo. Porque eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, então tá aqui ela. Vocês não dizem que é a palavra de Deus? É a palavra? Por que você não aceita ela? Por isso que eles não vêm falar nada comigo. Já, padre, assiste aula, rabino, eu sei mais quem que assiste, nunca vieram falar nada. Sabe quem veio falar comigo? Quem não conhece a Bíblia. Algumas oposições é daqueles que não lê Bíblia. Eu nunca vi um padre mandar mensagem. Que já veio aqui. Porque eu sei. Pastores. Eles não me mandam uma mensagem falando que eu estou errado. Não. Eles sabem muito bem que eu estou usando a Bíblia. Porque aí eles vão chegar e vão quebrar a cara. Porque eles vão chamar o Cristo de mentiroso. Porque eu não estou pregando o evangelho de São Felipe Cunha. Evangelho. Estou lendo Bíblia esses 13 anos. Toda mensagem é baseada na Bíblia. Mas por que não seguem, Felipe? Cegueira. Os fariseus tinham Bíblia também. O que eles faziam? Não tinha como refutar Yeshua? Trancavam os dentes de ódio. Eles refutaram Estevão? Não. Refutaram Estevão? Leia o texto de Atos 6. Estevão. Eles não refutavam Estevão. Não, porque Estevão tinha o Espírito Santo. Eles chegam no Sinédrio e bam! Prega de uma forma que eles tampam os ouvidos. Eles não refutaram Estevão. Eles nunca refutaram Yeshua, não? Não! O texto diz que eles tinham inveja de Yeshua e tramavam executar Yeshua porque eles não tinham argumento. Eles não têm argumento, por isso tramaram a morte de Yeshua. Porque quando você pega a Bíblia, tá aqui, ó, versículo tal. Refuta. O Cristo que disse que não vai entrar no mundo vindouro os prostitutos. Refuta. Como que refuta? Como que você vai refutar isso? E Yeshua falou que os idólatras não entram. Paulo disse a mesma coisa. O Pedro fala
Tá cheio de versículo para dizer. Aí como é que você vai colocar um ímpio no céu? Dogma. Sem usar a Bíblia. Daqui uns dias vão proibir a Bíblia. E vão continuar fazendo religião. Irmãos, você acha que se proibirem a Bíblia, o homem vai parar de ter religião? Não vai. Porque eles já não usam a Bíblia. Poucos são que usam a Bíblia de forma autêntica e verdadeira. Porque Yeshua falou, o dia que você pregar a palavra e for meu discípulo de verdade, você é perseguido e você não tem multidão. Eu estou 13 anos aqui. Olha quantos inscritos tem no meu canal. Olha quando o canal foi... Eu me inscrevi no YouTube. Quando eu botei vídeo no YouTube, 2009. Olha! Vê quantas visualizações. Tem 500. Você acha muito? Não é muito. Não. Tem pessoas que abriram o canal ontem de fofoca. Um vídeo é 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Tem podcast aí que é 10 milhões de visualização conversando da vida. A terra é plana, quadrada, redonda, triangular. Não. 17 mil inscritos é pouco. Pelo tempo, sim. Todo dia fazendo live é pouco. Mas por que tem pouco? Porque eu não sou atração. Não, sou profeta. Tô aqui para denunciar pecado, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Tô aqui para falar de salvação, tô aqui para falar de prosperidade, tô aqui para falar de dinheiro. A única vez que eu falo de dinheiro é quando você tá dízimo, oferta, para ensinar o que é na Bíblia. Não tô aqui para te ensinar a ser rico, não tô aqui para te ensinar. Tô aqui para te ensinar o que a Bíblia diz de como ser salvo. Só que o que dá like é fofoca, o que dá like é política, o que dá like é humor. Qualquer conteúdo sujo, podre, dá ibope hoje em dia. Cristo tinha 12 discípulos. Passou para 70. Fez um sermão daquele. João 6,68. 70 voltaram atrás. Ficou com 12. Um traiu ele, outro negou ele. Estava crucificado. Todo mundo evaporou. Dia de Pentecostes subiu para 120. Depois foi para 3 mil. Depois foi para 5 mil. Mas isso não é nada se tratando de Israel. É. O historiador Flávio Joséfo, ali ó, aqui ó. Opa, aqui ó. Obra dos Hebreus aqui. Sabe quantas pessoas tinham pelo menos numa festa bíblica dessa? 2 milhões. Você vem me dizer que 120 pessoas é um número grande? Sabe quando começou a crescer o cristianismo? Quando inchou. Cresceu uma coisa, inchar é outra coisa. Inchar, fermento, é quando o pecado começou a ser relativizado. Aí começou a inchar, filho, o que tá aí não é crescimento, é inchaço, é fermentação. Não tem como você ir contra o que eu tô falando. Yeshua disse, poucos serão salvos, porque o caminho da salvação é o caminho estreito. Então por que quase meio mundo é cristão? 70% dos brasileiros é cristão. Ora, que notícia bonita. Ora, vamos ver nas taxas de roubo, desvio de dinheiro, prostituição. Vamos ver aqui nas taxas de prática se o Brasil tá melhor. Existir mais uma igreja ali colar significa nada. Não é quantidade. Não. Porque poucos serão salvos. Pode o mundo inteiro amanhã falar assim, nós somos cristãos, continuará sendo poucos salvos, porque as palavras de Cristo, passa o céu, passa a terra, minhas palavras não hão de passar, continua poucos sendo salvos. Me pergunta por quê? Por quê? Porque poucos andam no caminho estreito. Então, Brasil,
No Congresso tem vários cristãos. E daí? Não, porque hoje nas cidades tem várias igrejas. E daí? Não, porque é porque o censo disse que agora é milhões de cristãos. A passeata para Jesus, marcha para Jesus. E daí? Você não lê Bíblia não, meu filho? Quando você vai parar de ouvir o homem e ler a Bíblia? Porfiai por entrar pela porta estreita. Muitos tentarão e não acharão a porta, não encontrarão caminho. Por favor, irmão. Porfiai. Esforçai-vos. Yeshua falou para os seus discípulos. Alguém perguntou para ele, mestre, são poucos serão salvos? Ele disse isso. Porfiai por entrar pelo caminho estreito. Muitos vão tentar e não conseguirão. Yeshua deixou claro, apartai-vos de mim, vinde a mim. Existe uma minoria que a Kadosh Baruch Hu vai salvar. Ananias e Safira faziam parte dos 120. Morreram dentro da congregação. Não adianta começar o caminho e não terminar. Tem muita gente que está no meio do trajeto e já está frouxando. Está desistindo. Não está suportando. Está na metade do caminho ainda, meu irmão. Você ainda não sofreu o que precisa sofrer na grande tribulação. Se prepara, meu irmão. Você acha que vai ter moleza? O diabo está com raiva da gente. E aí? E que se dane o diabo? Eu quero é mundo vindouro. Ninguém pode impedir uma pessoa dedicada a Deus que quer. Lute. Esforça-te, tenha de bom ânimo e eu te ajudarei. Ser forte, o Senhor disse para Josué. Não pode haver... Irmão, eu tô todo dia aqui. Olha, não teve doença que me fez parar de pregar. Garganta doendo. Aí uma dor passa. Aí eu fico bem. Aí daqui a pouco aí os capeta tentam de novo. Mas eu não posso parar. Por que não? Porque se trata de eternidade. Eternidade não tem preço. Você não entendeu? Eternidade não tem preço. Não tem como comprar. As pessoas não entenderam que a vida eterna é algo preciosíssimo. Nada do que você possua é comparável. Mas tem gente colocando em segundo plano. Primeiro a mulher, primeiro o marido, primeiro o filho, primeiro o emprego. O resto, domingo à noite, já chega atrasado no culto. Eu tava falando com a Rosângela. Eu prego todo dia 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes por dia. E eu vou fazer uma enquete e ainda escuto certas respostas. Pelo amor de Deus, eu tô pregando 3 horas por dia. Ainda tem gente com dúvida. Aí eu fico me perguntando. O que a pessoa aprende num culto que começa às 7h30, canta 1h30 e 20 minutos de mensagem? Fala pra mim, meu filho. Me convença que eu estou errado, porque eu prego todos os dias, esses anos. E eu desde maio estou fazendo uma oração no Telegram, todos os dias. E eu prego, tem dia que eu prego 3h30, todo dia. O que o indivíduo aprende 2 vezes na semana? Pelo amor de Deus! Por isso que você vê pessoas na ignorância. Ninguém aprende nada com 20 minutos. Por isso que eu pego senhoras já de cabelo branco, que sempre estiveram na igreja e agora estão descobrindo que aquilo é pecado, que está errado aquilo, que está errado ali. Fala o nome do seu pastor. Mas por quê? Eu não vou culpar tantos pastores. Vou culpar o sistema. Porque é um sistema. Eu não faço parte do sistema. O dia que eu entrei na Assembleia de Deus, dirigi uma congregação pequena,
e eu comecei a pregar o dízimo, eu fui tirado, desconsagrado no culto, mas eu fui homem. Eu estava em igrejas que eu ajudei a abrir, que o dia que me dava o microfone eu falava que Deus mandava. E aí? Teve um dia que a mulher do pastor regalou um olho porque eu falei. Naquela época, umas coisas que não gostaram muito. Eles saíram falando que eu queria ser muito santo. Mas eles nunca falam comigo. Manda algum pastor falar comigo. Manda. Que eu quero ser mais santo. Fala isso pra mim. Fala pra mim. Não tem coragem de falar. Que eu vou ficar o dia inteiro aqui, pegando as referências bíblicas de ser santo, e eu faço uma live aqui e dou nome. Eles não têm coragem. Teve um dia que alguém me mandou uma mensagem mal criada aqui no celular, falando que eu usava toga, Iban. Eu fui e fiz uma live em homenagem a ele. Não citei o nome dele. Mas falei tudo o que está escrito na Bíblia, contrário do que ele está mandando. Aí ele mandou uma mensagem: irmão Felipe, eu sabia que você ia me responder, é claro. Você está falando besteira. Você não está falando com criança. Está falando com alguém que se dedica às coisas de Deus e vem com o seu acho, da sua religiosidade. Quer conversar comigo? Vem com a Bíblia. Eu não estou de bate-papo contigo, eu estou falando de palavra de Deus. E aí você trata as coisas de Deus com seriedade. Você não pode sair pegando a palavra de Deus e achar que é a tua palavra. Quando eu estou conversando sobre coisas que não tem nada a ver com Bíblia, Felipe Cunha, é o irmão Felipe Cunha, é o Felipe. Aqui, pregando, irmão, é o servo de Deus. Que não me interessa com quem que eu estou falando. Rico, pobre, troianos, gregos e bárbaros. Tua alma é preciosa. Então, infelizmente, as pessoas, querem lutar contra a palavra de Deus. E Paulo chega a dizer, existem aqueles que resistem à verdade. Eu pego todos os versículos. Eu mostro. Ainda vai ter aqueles que vão defender o sistema. Salvo sua alma. Tiago diz, se tu não tiver obras para demonstrar sua fé. João disse, João 3, dai frutos dignos de arrependimento. Traduza para mim. Demonstre sua techuvá através das obras. É isso. É que eu não entendi. Não entendeu, não? Se você está arrependido, existe ação que comprova tal coisa. E a ação que comprova que você se arrependeu é o fruto. A pessoa que se converteu, para de falar mentira, para de enganar os outros, para de se prostituir. A pessoa começa a observar a sua vida, olhar para o espelho e se analisar o que está errado para poder remover. Pessoas convertidas de verdade, existe uma demonstração de obras, de ações. Por isso que o João está falando, demonstrem vossa techuvá. E é isso que tem que ter na nossa vida. Amém? 20 minutos de mensagem dentro de um culto de 2 horas. É brincadeira, né? Isso é triste isso. Amém. Um abraço aí, pessoal, hein? Hakadosh Baruch Hu vos abençoe. Depois das 11 horas estaremos lá no Telegram. Para aqueles que gostam de oração
e querem continuar nessa busca, Maranata, ora vem seu Yeshua, porque breve ele virá, amém? Estamos nos preparando para isso. É o tempo da preparação. Lamento dizer que depois que a arca for selada, vai ter um monte de gente chorando e procurando essa mensagem que tanto rejeita. Só que já vai ser tarde demais. É igual o ditado que diz: não se chora o leite derramado, não é assim? Bom, é assim. Algumas pessoas vão se arrepender tarde. É como eu sempre digo: o lugar que mais tem gente arrependida não é na terra, é no inferno. Só que arrependimento tarde. Tem muita gente pagando para ver, esperando acontecer. Quando a porta da arca fechar, já era. Pensa nisso. Um forte abraço. HaKadosh Baruch Hu vos abençoe. B'Shei Shor HaMashiach. Amém.